Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Kaller e nós estamos fazendo mais um videozinho hoje da nossa proposta aqui do nosso curso de eletrotécnica com ênfase em eletrônica. No vídeo de hoje aqui nós vamos fazer uma introdução aqui dos diagramas de potência e diagrama de comando aqui para a ligação de um motor elétrico trifásico, certo? Isso aqui já é elétrica industrial. Muito bem. Então nós vamos partir do pressuposto que você não sabe nada, está chegando aqui leigo, cru, e nós vamos para uma explicação de cada um deles, certo? Do nosso lado esquerdo aqui, todo esse nosso lado esquerdo, nós temos o que nós vamos chamar aqui de diagrama de potência, certo? Aqui é o nosso lado de potência, ok? Então você percebam que aqui nós temos esse Q1 aqui. Esse Q1 é um relé térmico que ele serve de proteção para o nosso motor. Bom, como que eu sei que esse motor é trifásico? Na simbologia dele eu tenho 3 aqui, certo? Quer dizer 3 fases. E essa simbologia aqui está me dizendo que essas fases são alternadas, porque eu poderia ter um motor aqui de tensão contínua, certo? Aí o símbolo seria diferente. Então, um M de motor, 3 fases alternadas. Professor, e esse PE aqui, o que significa? Isso aqui é o fio terra na carcaça do motor, ok? Então, se nós dividirmos esse lado aqui, tá? Aqui desse lado nós temos, então, aqui nós já falamos, o diagrama de potência, onde nós temos fase 1, L1, L2 e L3. São as fases vindo da minha rede, certo? Que vão entrar, então, nos contatos aqui do meu relé térmico e que vão para os contatos de potência da minha contatora, certo? Esse aqui são os contatinhos de potência da contatora. Percebam que quando esse contato fechar, nós vamos ter um motor energizado. Quando eu tiver isso aqui fechado, fechado e fechado, e claro, o meu relé aqui também precisa fechar, né? Eu vou ter as 3 fases chegando no meu motor e o meu motor entrando em funcionamento, ok? Mas o que faz esses contatos da minha contatora fecharem? É a bobina dela. Eu preciso acionar a bobina dela para que esses contatos fechem, certo? Então, como que isso funciona em termos de contato, tá? Eu vou fazer aqui um esqueminha do lado aqui. Então, aqui a minha contatora, K1, certo? Esses pontinhos equivalem aqui a esses contatos de potência. Fora esses contatos de potência, eu vou ter aqui, de um lado como do outro, eu vou ter aqui o meu contato de alimentação da minha bobina. Ou seja, eu alimento aqui com fase e neutro, tanto faz esse lado quanto esse lado de baixo, aqui, tá? Na bolinha vermelha e azul. Eu alimento com fase neutro. Esses contatos aqui vão fazer o quê? Eles vão fechar. Toda vez que eu alimentar aqui com fase neutro, eles fecham. E aí eu tenho a minha energia, a minha tensão passando por aqui, certo? Então percebam que a bobina da minha contatora, ela é um sistema, certo? Aqui. Ela é independente desses contatos aqui. Esses contatos têm continuidade entre um e outro. O 1 e o 2 têm continuidade, o 3 e o 4 têm continuidade, e o 5 e o 6 têm continuidade entre si, quando fechados. Mas aqui o meu circuito da bobina ele é independente. Ok? Então isso que eu tenho que saber. Outra coisa que eu devo saber, geralmente as contatoras elas vêm com contatos auxiliares. Vou colocar aqui do ladinho, então, contato auxiliar. E geralmente vem com 2 contatos auxiliares, às vezes apenas um, tá?
que vem com 13 e um 14 ou 21 e 22. O que significa? Às vezes ela vem com contato auxiliar aberto, que é o 13 e 14, e às vezes ela vem com contato auxiliar fechado, que é o 21 e 22, certo? Então, como que esses contatos auxiliares funcionam? Toda vez que o contato de força fecha, ele se movimenta e faz o fechamento, eu vou ter a ação reversa acontecendo nesses contatos aqui. Então, quando fechar a minha bobina, a força fechar, esse cara que está aberto vai fechar e esse contato auxiliar que está fechado vai abrir, certo? É assim que ele funciona. Então aqui, dito isso, está aqui o nosso diagrama de potência desse lado aqui. Aqui desse lado eu tenho o que nós vamos chamar do diagrama de comando, certo? Aqui é o nosso diagrama de comando. Geralmente esse desenho ele vem separado de potência, tá? Aqui nós temos junto, mas é bem comum encontrar o comando separado. Então aqui, como eu falei, ó, gente, desse lado eu tenho A1 e A2. O que é A1 e A2? É aqui as bobinas da minha contatora, aonde eu tenho que chegar ou fase neutro ou fase-fase, a depender de quanto é essa bobina, né? Eu compro ela com determinada tensão. Então nós temos bobinas no mercado aí de várias tensões diferentes, tá? Nós temos bobinas de 220 volts, nós temos bobinas de 127 volts, nós temos bobinas, ao meu ver aqui tá estranho, nós temos bobinas de 380 volts, tá? Não é muito usual, mas tem, tá? Nós temos bobinas de 24 volts. Nós temos bobinas de 36 volts. Nós temos bobinas de 12 volts. E assim por diante, tá, gente? Então, assim, como é que eu quando eu compro minha contatora, eu vou ver o meu sistema, o que fica mais prático para mim. É óbvio que se eu optar aqui por 24, por 36, por 12, eu preciso ter uma fonte aqui para fazer essa transformação aqui para essa voltagem, certo? Mas via de regra, eu uso o que eu tenho disponível no meu sistema. Então aqui, como nós temos um trifásico, e aqui eu estou usando fase e fase, provavelmente aqui nós estamos falando de um trifásico, vou colocar o 3 aqui, uma rede trifásica de 220 volts, certo? Então uma rede trifásica de 220 volts, onde eu estou usando fase e fase na minha bobina. Professor, tem problema? Não, não tem problema. Poderia ser fase neutro? Poderia ser fase neutro. Se o teu fase e neutro der 220 volts, poderia ser. No caso aqui, o fase e fase dá 220 volts. Porque essa rede, esse exemplo aqui, entre o fase, vou colocar um mais aqui, tá? Entre o fase e o neutro, ela vai dar 127 volts, certo? Por isso que foi usado então aqui fase e fase. Ok? Vamos adiante então. Aqui nós temos também, usando então fase 1 e 2, nós temos outro relé térmico aqui, o Q2, para proteger o comando. E aqui nós vamos ter o S1. O que é esse S1? S1 é uma botoeira, que ela funciona por pressão, tá, gente? Eu aperto, ela vai entrar, quando eu tirar a mão, ela sai de volta, tá? E aqui é uma molinha que nós temos aqui. E o 11 e o 12, como nós explicamos aqui, é contato fechado, né? A gente costuma usar um NF,
NF quer dizer o quê? Normalmente fechado, né? E o 13 e 14, outra botoeira, S2. Aqui nós temos um NA, uma botoeira normalmente aberta, certo? Então, normalmente fechado, normalmente aberto. Como o sistema está aqui, a minha bobina da K1 ela não está acionada, porque esse contato está fechado. Ela só vai acionar quando eu apertar o S2 aqui e esse contato com esse vão fechar. Aí eu tenho a minha energia, minha tensão passando por aqui, alimentando meu A1 de um lado, e do outro lado eu tenho aqui a tensão chegando no A2. Perfeito? Acionei a bobina, fecha os contatos aqui de potência e o meu motor começa a girar. Esse é o princípio do funcionamento. Só que aqui nós temos um problema. Qual o problema que nós temos? Deixa eu ver se eu acho a borracha aqui. Borracha, cadê você? Tá, acho que só tem a borracha que apaga tudo, tá? Aqui nós temos um problema. Gente, eu vou apagar tudo porque esse NA aqui ficou bem em cima da explicação que eu preciso fazer ali. E aqui eu não tenho opção de apagar só ali. Então, o que acontece? Quando eu aciono esse S2, o circuito fecha e o meu motor vai entrar em funcionamento. Perfeito? Mas lembra que eu falei que isso aqui é uma mola? Aqui nós temos uma mola e aqui também nós temos uma mola. Então, quando eu coloco o meu dedo, o sistema está ligado. Quando eu tiro o meu dedo, esse sistema desliga. Então, esse tipo de ligação ele funciona quando eu preciso de um contato intermitente. Eu preciso só dar alguns pulsos, alguns cliques e que o motor gire parcialmente conforme eu vou fazendo os meus cliques ali, certo? Então, é intermitente. Mas, na prática, no dia a dia, são poucos circuitos que nós vamos montar dessa forma intermitente. O que nós queremos na prática é o quê? Que eu aperte o botão e o meu motor permaneça ligado até eu desligar ele. Para isso, aí nós vamos precisar fazer o quê? Vou colocar aqui que isto não veio no desenho, certo? Por isso que eu tive que apagar tudo para nós fazermos essa sequência aqui. Eu vou colocar com uma cor diferente aqui, só para destacar, certo? Nós vamos ter que fazer uma ligação paralela entre esses contatos aqui. Isso aí. Essa ligação paralela. Aonde, professor? No 13 e 14, que é o contato auxiliar da contatora, tá? Aqui, ó, 13 e 14. O que quer dizer 13 e 14? Quer dizer contato normalmente aberto, certo? Então, percebam. Que ligação eu fizesse? Eu fiz um paralelo. Por que paralelo? Quando a tensão vem nesse sentido, ela tem dois caminhos que ela pode escolher. Ela pode vir para cá e ela pode vir e ela pode descer. Então, esse é um clássico paralelo, certo? Tem dois caminhos para a corrente elétrica passar. Então, o que acontece? Quando eu aperto o S2 aqui, vai fechar esse contato, certo? Da botoeira, vai fechar. E esse contato do 13 e 14 também vai fechar, fazendo o que nós chamamos de contato de selo. Porque quando eu tirar o meu dedo, ó, eu apertei, fechou. O 13 e 14 vão fechar, que são os contatos auxiliares da contatora. E quando eu tirar o meu dedo, que
que é uma mola, a botoeira vai voltar. Porém, os contatos vão permanecer fechados. E aí eu tenho acionamento do A1 e do A2 da minha bobina, certo? E o motor vai ficar acionado. Quando que eu desligo o motor? Quando eu vim aqui no S1 e fazer um clique nesse cara que está fechado, esse cara vai se tornar um contato aberto e vai derrubar todo o sistema. Eu tiro a mão, esse contato volta a estar fechado. E eu consigo reiniciar o sistema novamente, quantas vezes eu quiser. Ligando, desligando, ligando e desligando. Então, gente, esse é o famoso aqui, ó, contato de selo. Certo? Aqui o auxiliar 13 e 14 da contatora, da K1, vai fazer essa ideia de contato de selo. Então percebam, esse é o mais simples possível que nós temos, o esquema mais simples possível de potência e de comando, se tratando aí de um comando industrial, da ligação de um motor trifásico, certo? E esse é o mais usual, contato de selo, onde eu uso botoeiras, tá? Essas botoeiras eu também posso chamar, em vez de eu chamar S1 e S2, eu posso chamar ela, vocês vão encontrar ela também assim, ó, como B0, eu prefiro usar B0, tá? E B1, eu simpatizo mais com essa nomenclatura, porque 0 é quem desliga e 1 é quem liga, ok? Então, essa nomenclatura. Você pode encontrar também a K1 e K2 com outra letra, também com C1, né, de contatora. Você pode encontrar essa nomenclatura também, tá? Em vez de K1 aqui, o C1. Dependendo da norma, tá? Nós temos a NBR, mas nós temos a norma DIN. Por muitos e muitos anos, nós utilizamos no Brasil a norma DIN. Hoje, praticamente o que prevalece é NBR. Certo, pessoas? Então, aqui, a explicação básica, sucinta, do esquema elétrico, então, de potência e de comando, acionamento de um motor trifásico por botoeira, certo? Então tá, nós vamos encerrando por aqui. Não esqueça aí de compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E nós vamos estar desenvolvendo mais conteúdos semelhante a esse. Nós temos o nosso curso de eletrotécnica e eletrônica também. Geralmente vai estar no link aí embaixo, você pode achar e adquirir o nosso curso. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.